aí, galera, tudo bem com vocês? E hoje é dia de quê? Hoje é dia de No Limite, do episódio de quinta-feira, do dia 19 de maio. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Porque de quinta e sexta eu trago para vocês novidades sobre o Power Couple. E de quarta e sexta, novidades sobre o No Limite. Bom, o episódio começou com a Gusa propondo pra Ipojucan que ele deveria ser o líder da tribo, porque talvez o Rodrigo não tenha conseguido, não adiantou, eles não ganharam a prova. Detalhe, ele foi o líder escolhido pela tribo, mas eles fizeram só 2 provas, que foi no programa de terça-feira. Mas aí a Gusa já foi propor isso para o Ipojucan. O Ipojucan falou que era muito bom, que ele já foi líder várias vezes lá no circo, que ele é artista circense e tal. Ele gostou da ideia, mas enfim, ficou por isso mesmo, uma estratégia de Gusa. Eles voltaram, eles tentaram se reconectar, porque eles vinham perdendo muitas provas, porque lá no começo eles ganharam muitas provas, principalmente de privilégio. E de repente eles entraram numa maré de azar que eles não estavam conseguindo ganhar prova nenhuma. Então eles estavam tentando se reconectar, deixar as rusgas de lado, deixar os problemas que eles estavam ali de lado para tentar ganhar as provas. Aí foi pra atribuição, o Pedro falou pro Matheus para voltarem a jogar junto, voltar no jogo dele. O Matheus achou bom, porque ele tinha ido num portal anterior e tal. Enfim, foi esse trecho que passou. E aí já passou pra prova do privilégio. A prova do privilégio era muito simples. Então tinha uma plataforma de um lado, outra plataforma de outro lado. E o que ligava elas era um tronco. E aí a equipe tinha que se posicionar inteira em cima da plataforma, e eles tinham que ir passando de um por um, então, e para chegar na outra plataforma. Então começava numa plataforma e tinha que terminar na do outro lado. O primeiro da ponta aqui, ele tinha que começar a ir passando por todos os membros da equipe nesse tronco até chegar na outra plataforma. Falando assim e vendo como eles trouxeram, parecia que era muito simples, parece uma prova muito tranquila, mas é uma prova de equilíbrio. Então, a equipe Sol deixou de fora a Flávia, o Léo e o Clécio, porque eles estão com 3 membros a mais. Assim começaram as provas, eles organizaram, porque quem ficava na ponta de lá não tinha que atravessar por ninguém. Ele só ia terminar o finalzinho do tronco e entrar na plataforma. Então, precisaria ser alguém que tivesse menos equilíbrio, que só ia ficar parado lá esperando os outros passar por ele. Enfim, foi muito complicado, porque eles se posicionavam. E quando eles caíam, perdiam o equilíbrio e caíam, eles tinham que subir e se posicionar de novo. Só que a hora que eles subiam, eles se posicionavam na ponta. Então mudava a formação da equipe. Eles formaram a equipe com ordem de prioridade das pessoas ali que conseguiam, que tinham mais facilidade com o equilíbrio. Então quando a pessoa caía, voltava e mudava toda a ordem. E tinha que começar, era o primeiro lá da ponta que começava a atravessar pelas pessoas. Parece fácil, mas não é. Não é mesmo. Se não é pra gente que tá assistindo, imagina pra eles lá participando. Com 1h10 de prova, a Tribo Lua tinha passado 2 integrantes e a Tribo Sol tinha passado só 1 integrante, que foi a Aninha. E esse desenrolar foi demorando muito, porque eles caíam a todo momento, tinha que recomeçar. E era muito difícil conseguir esse equilíbrio. Corta pro Vitor brigando, achando ruim com a Roberta, falando que a Roberta empurrou ele. Na hora do equilíbrio, quando a Roberta tava passando, ele fala que ela empurrou ele. Gente, ele ficou muito puto
com a Roberta. Olha a cara do Vitor. Olha o zóio virando. Olha o zóio virando. Ele caiu virando o zóio. Ah, não aguento mais a Roberta. Ele caiu virando o zóio, gente. Não aguento esse Vitor. Enfim, passaram-se 2 horas de prova. A tribo Lua tinha 3 pessoas de um lado, a tribo Sol 2 pessoas do outro. E assim, muita gente ia caindo. Foram difíceis. As pessoas que não caíram foram raros. O Matheus na tribo Sol caía o tempo inteiro. Isso que ele tava lá na ponta, pertinho da plataforma, mas ele acabou caindo muito. A Guza na tribo Lua, a hora que a Roberta tava chegando no finalzinho, a última pessoa que ela tinha que passar era a Guza. A Guza perdeu o equilíbrio, passou a Roberta por ela, porque tinha que terminar de passar por ela para depois a Roberta subir na plataforma. A Roberta se assustou e pulou direto para a plataforma. A Guza caiu feio para trás, bateu o ombro e tudo. Parece que machucou ela um pouco. Mas enfim, ela continuou na prova e tal. 2 horas e meia de prova, gente. 2 horas e meia. A equipe Sol conseguiu passar 5 integrantes e a equipe Lua conseguiu chegar o 4º participante. Por fim, a equipe Sol ganha a prova com 2 horas e 40 minutos. Para quem acha que é uma prova simples, 2 horas e 40 minutos. Não é simples não, gente. Enfim, eles ganharam a prova do privilégio. E uma das coisas importantes que tinha pro vencedor, além das comidas, tinha um mosqueteiro. Mosqueteiro? Eu acho que é mosquiteiro que chama. Que põe assim aquele véuzinho. E eles estavam precisando muito, que eles estavam levando muita picada e tal. Enfim, ganharam um mosqueteiro. Corta pro Vitor, discutindo de novo com o Ipojucan na frente de todo mundo, falando que, você só fica falando que eu sou nervoso, que eu fico nervoso, porque lá na hora da prova, o Ipojucan falou pro Vitor, Vitor, você tá muito nervoso, fica calmo. E o Vitor ficou bravo lá na hora da prova, e ficou mais nervoso do que ele já tava. E aí ele falou pro Ipojucan, você só fica reclamando de mim, apontando meus defeitos e tal. Mas tudo bem, isso passou, depois passou um tempo depois, eles foram conversar sós, fizeram as pazes, falaram que era muito importante eles estarem juntos. Ipojucan falou que não gostou, que ele expôs assim na frente de todo mundo, mas ficou tudo resolvido entre eles. A Flávia falou aí, na tribo Lua, a Flávia fala pra Tieme e pra Ninha, porque que elas ficam dependendo muito do Pedro, muito aliadas, muito grudadas no Pedro, e aí isso pode acabar prejudicando elas, que elas não podem ficar tão grudadas assim no Pedro. A Ninha falou também que antes a opção dela de voto era a Patrícia, só que pra dar força para as mulheres e para elas se unirem, ela mudou e a opção dela agora de voto era o Léo. Corta para a prova de imunidade. Bom, prova da imunidade deixou, a tribo Sol deixou o Lucas, a Patrícia e a Tieme de fora. Essa prova, ela era muito simples, o que tinha que fazer nela. Mas só de ver, a gente já sabia que era uma prova completa, uma prova muito difícil. Era uma roda, como vocês estão vendo. Dessa roda, uma equipe estava em um lado eram 2 madeiras. Então, era um círculo com uma roda gigante com 2 madeiras. Uma equipe toda posicionada em uma madeira, outra equipe posicionada toda em outra madeira, contra. E eles tinham que girar essa roda até chegar no... Não é um tambor lá. Então, enquanto a equipe Lua fazia força para um lado, a equipe Sol fazia para o outro, com o intuito de girar essa roda, e depois de uma volta completa, batia no tambor e ganhava a prova de imunidade. Pensa no sofrimento dessa galera, porque a força era muita, era uma prova única e exclusivamente de força. A equipe Sol saiu na frente, eles conseguiram empurrar bem devagarzinho, eles começaram a ir empurrando a equipe Lua para trás. E a equipe Lua tava com muita dificuldade, eles não estavam conseguindo, a Guza tava com machucada do pescoço e do ombro da prova anterior. Então tava muito difícil pra equipe Lua. E eles estavam fazendo muita força e tal.
De repente, a equipe Lua começou a reagir e começou o quê? Com muita dificuldade em empurrar a equipe Sol. Ainda assim ficou um tempo ali no equilíbrio, vai um, vai outro entre as equipes, né? A força, mas por fim a equipe Lua conseguiu abrir vantagem e eles foram progredindo de uma maneira espetacular. Chegou em um determinado momento, a equipe Sol já não conseguia nem segurar, porque eles adotaram uma estratégia de quê? De tentar forçar, segurar, para o outro não conseguir empurrar. Então, eles ficaram parados para tentar bloquear a equipe Lua de ir para frente. Mas, enfim, não conseguiram, foram perdendo força. A equipe Lua foi fazendo muita força, eles foram ganhando muita vantagem e concluíram a prova. E Pojucan bateu no tambor, eles comemoraram muito. Tribo Lua finalmente ganhou a imunidade, que fazia muito tempo que eles não conseguiam. E a Tribo Sol ia pro portal. Bom, mas antes do portal apareceu a Aninha e a Andrea, que elas estavam conversando sobre votar no Léo. E Léo foi falar com a Flávia e a Flávia falou que ela ia, eu vou votar em quem vai sair. E se for você, eu vou votar em você. É assim que eu vou fazer o meu jogo. Léo saiu de lá da conversa com a Flávia, foi conversar com o Pedro para propor uma aliança com os outros aliados dele lá. Pedro ficou muito na dúvida. Pedro foi conversar com a Flávia, continuou em dúvida. Por quê? Porque se ele fizesse parte da aliança com o Léo, ele estava indo por uma direção oposta das aliadas dele, que são amigas e parceiras dele, que são a TM e a Andrea. Então ele ficou muito na dúvida, enfim, não quis. Gente, o Leonardo é um baita de um falso. Gente, ele é muito falso, cara. Ele falou, conversando com o Vanderlei e com o Clécio. E, enfim, antes disso, o Leonardo falou pro Pedro, inclusive, quem eram os aliados dele, que eram em 5, e se o Pedro se aliasse, seriam o 6º. E a Patrícia, inclusive, fazia parte disso. A Patrícia era uma aliada do Leonardo. Mostrou a Patrícia no depoimento falando que ela escolheu estar do lado dele porque desde a primeira semana ele se propôs, ele quis defender a Patrícia. Então por isso que ela ficou do lado dele. Enfim, na hora que o Leonardo foi conversar com o Vanderlei e com o Clécio, ele falou o seguinte: eu tenho uma proposta pra vocês. Em quem vocês vão? Eles falaram no Matheus. Não, então tudo bem. Mas eu vou fazer uma estratégia muito arriscada. Mas pode ser que dê certo. Foi lá, falou pros dois, pro Clécio e pro Vanderlei, que se o Matheus estivesse imune, porque o Matheus tinha a vantagem, né, do duelo que ele tinha feito com o Vitor, ele não contou que ele não ganhou nada. Ele deixou no ar para as pessoas ficarem com medo mesmo e acharem que ele tem uma imunidade. Por causa disso, eles resolveram. O Leonardo falou assim: então, como a gente não sabe se o Matheus tem essa imunidade, a segunda opção é a Patrícia. Gente, a Patrícia, a que ele falou que era aliada dele. Aí eu me pergunto, por que cargas d'água ele queria votar na Patrícia? Sendo que tinha muita gente do outro lado, gente que ele não se dá bem, gente que não contribui tanto quanto a Patrícia, mas outras pessoas para ele votar. Não, ele simplesmente quis votar na aliada dele. Não importa se ela... Eu sei que importa, mas veja só. É uma questão de força, de estratégia e de jogo. Mas, a partir do momento que ele quis trazer a Patrícia pro lado dele e falar que ela era uma aliada dele, foi uma escolha dele isso. E aí, simplesmente, com um monte de opção para ele votar, ele simplesmente fala pros dois outros aliados dele: então se o Matheus tiver imune, vou votar na Patrícia, gente. Ai, gente, para.
falso, falso. Na verdade, ele merece sair mesmo, porque é muito falso. Voltou um flashback do Leonardo. Ele fez, lá no começo, ele fez um amuleto, não é amuleto, um colar de conchas. E fingiu que aquilo era não é amuleto, já esqueci o nome. O negócio, vou falar amuleto que eu não lembro o nome. Um amuleto da imunidade. E ele falou que ele ia usar isso, que ele era uma estratégia kamikaze, mas se desse certo, ia ser a maior estratégia da história do No Limite. Sim, gente. Ele fez um amuleto. Fez um colar, que seria um colar da imunidade. Só que eu achei que ele ia mostrar... lá pra galera na tribo, deixar a galera ver sutilmente, pra galera ficar meio com o pé atrás e não querer votar nele. Não! Simplesmente chegou na hora da votação. Ele virou pro Fernando, o Fernando perguntou pra ele e tal, como que tava a situação e tal, beleza? Ele aproveitou e falou, Fernando, eu tenho uma coisa pra falar. Inventou uma história que lá na primeira prova achou uma caixa, e nessa caixa lá no alto tinha esse... Gente, eu esqueci o nome. Esse amuleto, e que ele guardou, e era um amuleto da imunidade, e ele usou o amuleto. Ele inventou uma história, a gente tem pé em cabeça. Todo mundo com cara de assustado. E o Fernando, traz aqui, deixa eu ver esse amuleto. Ele falou, traz aqui, deixa eu ver. A hora que ele foi, aí o Fernando olhou, abriu, jogou um negócio assim no chão e falou, gente, vocês viram o que é isso? É um colar. Aí o Fernando virou e falou, não. Isso não faz parte do jogo. Então, isso é falso, isso não serve de nada. E agora vamos começar na votação. Ele ficou com cara de tacho, mas é lógico, né, que pateta. Onde que ele achou que... Eu achei, sinceramente, que se ele usasse essa estratégia lá na tribo, lá no acampamento, para que as pessoas vissem o que ele falasse, tudo bem, seria uma coisa. Mas... ele querer jogar isso na hora do portal, jogar isso na frente do apresentador, ele interrompeu o Fernando pra contar essa história. Claro que não... Gente, é óbvio que não ia dar certo. Ele acha que o Fernando ia falar assim, tá bom. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Enfim, a votação. Vou falar 2, porque o restante, a maioria da tribo, eles já estavam bem organizados. E o Clécio, que era o aliado do Leonardo e daquelas pessoas lá, votou na Patrícia, que fazia parte dessa aliança. Muito bem. O Vanderlei, que era outro aliado do Leonardo, foi lá e votou no Matheus. Porque eu achei foi ótimo, que cada um foi para um lado. O Leonardo mesmo votou no Matheus. O Matheus teve 3 votos. Olha por que eu não falei os nomes. O Matheus teve 3 votos, sendo que um era do Vanderlei, um era do Leonardo. E mais um voto, que agora eu não lembro em quem que era, mas se eu não me engano foi da Patrícia. E a Patrícia teve um voto que foi do Clécio, e os 7 votos foram no Leonardo. E aí, com muito prazer e muito orgulho, o Leonardo foi eliminado dessa quinta-feira do No Limite. Eu acho bem feito, eu acho que foi ótimo. Eu gostava dele, mas esse tipo de falsidade, pessoa duas caras, e aí eu acho que já foge um pouco de estratégia. E aí já entra um pouco na personalidade e no caráter da pessoa, porque você tá passando por cima de muitas coisas pra querer fazer uma estratégia. Sendo que você pode fazer de outra maneira essa estratégia, né? E o que você achou? Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa magnífica estratégia do Leonardo. Se você gostou da eliminação dele, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E eu volto ainda hoje com o Power Couple, a segunda eliminação do programa. Todas as novidades
Sempre tem vídeo de quarta e sexta sobre o No Limite e de quinta e sexta do Power Couple. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Um beijo, fui!